E aí, foi mais rápido que eu ainda tava. Bom Bom dia! dia! Como é que tava? Tudo Por bom? aí tá calor, né? Oi? Por aí tá calor. Tá um forno. Eu tenho uma varandona aqui, minha casa fica super quente de manhã, porque o sol já entra aqui, então fica assim essa cor gostosa, quentinha. É, gostoso mesmo de ver. E E você, eu tô de assim, viu? novo, chiquérrima, tá linda de preto. Me instalando ainda, né? Ontem a gente trouxe as máquinas. A gente não, né? O Thiago que trouxe pra mim. Quando eu vi, ele apareceu aqui com a máquina que eu tava dando aula para as gurias à noite. Então hoje ainda vou trazer mais tecido, coisa e terminar de me instalar aqui. Muito bom, mas você tava falando da luz, a luz tá linda, Carla. Você Ai, caprichou obrigada. mesmo. Você caprichou. É, ainda tá nublado hoje, mas já que diferença já dá, né? É, Eu tava dizendo para as gurias ontem que eu fiquei até mais bonita, né, Vanessa? Fiquei mais bonita, olha. vou falar para você, prosperidade é muito bom, amor, muito bom, Ah, não é? então, Prosperidade em falando todos os nisso, níveis, sabe, Carla? Quando eu falo em sim, prosperidade, não é só da gente ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. É da gente se realizar, da gente estar fazendo aquilo que a gente ama. E isso transforma. E a gente, quando transforma a gente transforma ao redor também, sabe? As pessoas são impactadas por isso. É muito bom. é, eu também acredito que a prosperidade ela não é só dinheiro, né? Porque às vezes a gente pode ter muito dinheiro, mas não ser próspero no sentido de não fazer o que ama, não estar satisfeito com aquela atividade, enfim, Nossa, né? tem muito disso. Uma- Tem vários, Tem. né? Eu estava falando com as gurias ontem, então, que a gente abriu a caixinha pedindo sugestões. E aí a maior parte das sugestões foram dois tópicos que eu considero bem parecidos, né? Uhum. Um que é desenvolvimento de coleções, onde buscar inspiração, como criar isso, ninguém melhor que a Vanessa para falar sobre isso. E outra questão é como vender para um público mais alto padrão, ou pelo menos aumentar a percepção de valor do nosso produto. Porque eu acho que dá bem para vender para a classe C, dá para, né? Ainda mais a gente que tem um ateliê pequeno, a gente consegue lotar a nossa agenda do mês com preço justo, né? Ganhando, mas aumentando a percepção de valor do produto, para não ficar aquele produto que é concorrente de qualquer loja por aí, né? Claro. Então, gente, como vocês sabem, eu comecei também no ateliê na garagem da minha casa, né? E mas assim, como eu já vinha da moda, né? Já tinha trabalhado em várias marcas de moda importantes, eu já tinha uma percepção desse cliente, né? Trabalhei na Richards, na Lely Blanc, que são marcas para um público A. E eu já tinha a percepção do que esse público gosta, né? Do que chama atenção, do que é objeto de desejo para eles, né? Eu acho que é bem por aí, sabe, Carla? Quando a gente percebe que o produto da gente é objeto de desejo, é quando a gente acertou, sabe? É quando a gente está no caminho certo mesmo, que a pessoa ela deixa de fazer alguma coisa para ter o seu produto, ela sabe, ela realmente quer muito aquilo, ela dá um jeito para comprar o teu produto, aí você percebe que ele já tem é a percepção de valor mesmo, sabe? Ele já está, a marca já está agregada, né? Eu nunca vou esquecer, gente, um dia, era bem no meu começo ainda, eu estava um ano no mercado, um ano e meio, depois que minha mãe morreu, Carla, eu entregava os meus enxovais de berço sem noção, né? Eu não tinha etiqueta, Vanessa Guimarães. E aí um dia a cliente olhou o berço, olhou as peças, assim, encantada. Aí ela vira para mim e fala assim, mas cadê a etiqueta? Aí na hora eu fiz, etiqueta? Sabe quando não caiu minha ficha? Aí eu falei, não, essas peças estão sem, mas as suas já vão vir com a etiqueta. E aí comecei a perceber que o cliente fazia questão de estar a etiqueta com minha marca.
Então, ali foi, assim, a virada de chave para mim, sabe? Que eu falei, gente, as pessoas agora querem minha marca. E isso assim, é realização mesmo, né? Do teu negócio, né? Realmente ele veio para ficar. E o que eu acho, assim, gente, é que para a gente trabalhar com um público de alto padrão, a primeira coisa é a gente conhecer um pouco esse público, né? O que ele gosta, por onde ele vive. Na época, para vocês terem uma ideia, né, as minhas vendedoras, que também eram meninas mais simples, não andavam, né, com um público de alto padrão, eu comprava, imagina, para a hora do almoço, elas tinham no refeitório revista Caras, porque a gente recebia muita esposa de político, gente importante, mas que às vezes não está na televisão direto. Que a gente não sabe quem Sim. é, empresário, sabe? Ah, a dona da Mil, a dona não sei do que, a dona da igreja Renascer, a dona... Essas pessoas a gente não sabe a carinha delas, né? Então, eu punha para as meninas saberem, terem um pouco mais de jogo, sabe? De conhecer um pouco as pessoas, de conhecer o que elas fazem, o que elas gostam. E funcionou, sabe, Carla? Parece uma coisa muito superficial, muito boba, mas assim, se a gente lida com um produto com um público desse, a gente precisa de alguma forma conhecer. E não ia adiantar eu pôr a revista Veja lá, porque elas não iam ler a revista Veja. Não ia nem dar É. tempo para isso, entendeu? Então era uma coisa mais rápida, porque se você não falar a mesma língua que o seu cliente, também, né? O cliente está ali conversando, falando sobre alguma coisa, você precisa interagir um pouco. Então você precisa saber um pouco, ter essa bagagem, entende? Sim, isso é uma coisa que eu tenho sentido na pele, né? E é uma construção isso. Não é que, a partir de hoje eu decidi que vou vender para um público de alto padrão e do jeito que eu tô. É uma construção de, inclusive, principalmente nos detalhes, né, Vanessa? Um dia na nossa mentoria, não sei se tu vai lembrar, mas acho que foi no segundo, no terceiro encontro, tu disse assim, para vender para um público de alto padrão, tu tem que se parecer com eles. E isso ficou marcado para mim, sabe? Eu digo, porque assim, a imagem, ela não é só do produto, né? É do contexto todo, do universo daquele produto. E outra coisa que eu falo até para as gurias, né? Que a gente tem que pesquisar os nossos concorrentes indiretos, que eu digo, né? Quem compra o enxoval de bebê daquele estilo que eu faço, tem outros hábitos de consumo, vai comprar roupa, vai comprar calçado, vai comprar móvel, vai comprar. Então, assim, o que essas outras empresas que fazem parte do universo que eu quero colocar meu produto, o que elas vendem, como que elas comunicam, o que elas mostram? E tu cansa de falar isso, né, também, que tem que buscar referência fora. Com certeza. Eu acho assim, quando a gente está entrando assim, tipo, num lugar desconhecido, quando a gente está num nível e a gente quer ir para outro, né? Então a gente está acostumado aqui e a gente cá. Como é que a gente vai para cá com segurança? Conhecendo, né? Então foi exatamente isso que eu fiz, Carla. Quando eu estava na minha garagem, eu fui conhecer todas as lojas de São Paulo. Todas. Todas. Na época não eram tantas, né? Mas todas que eu fui descobrindo que existiam, eu fui conhecer. Né? Porque eu queria saber quem estava igual, quem estava acima, quem estava aqui, e como era esse universo. Como que era esse universo, né? E foi muito bom, porque me deu base, porque eu consegui trazer para mim o de melhor, né? Eu entrei numa loja que tinha uma música deliciosa de bebê. Eu falei, cara, que demais! Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Aí eu trouxe para mim a música, mas eu pus a minha música, assim, entendeu? Com o meu estilo. E assim eu fui fazendo um garimpo do que eu queria para o meu ambiente, sabe? E eu acho também assim, né, que imagina, eu lembro assim, uma das primeiras clientes sofisticadas que eu recebi, minha loja ainda era muito simples. Foi a da Vicky Safra, dona do Banco Safra. Carla, eles são judeus, eles são, né? Chegaram com 6 carros, com danças todos armados, com um fuzil, uma coisa que eles são Isso é alto padrão. treinados no Irã. Então, assim, é um negócio ostensivo. Aquilo, sabe? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É tão interessante porque você começa a olhar como essas pessoas, né? O jeito delas se vestirem, se portarem, sabe? Tudo isso. Eu era uma menina, eu tinha 21 anos.
Então, eu fui aprendendo muito com isso, sabe? O meu trabalho me ajudou muito como que eu ia me portar, sabe? De que forma eu ia conversar. Claro que anos antes eu já trabalhei muito no comércio, também com lojas de um padrão alto, e tudo isso foi a minha trajetória, foi me ensinando. As pessoas com que eu trabalhei, os meus clientes, me ensinaram muito, sabe? A ter melhores modos, a ter mais educação. Claro que eu fui muito bem educada, mas a minha família era uma família classe média, tradicional, você entendeu? Então você vai aprendendo coisas interessantes, sabe? Como ser delicada numa conversa, como não cortar o outro, coisas básicas, mas que são muito importantes, né? E a história do E que ateliê também. comunicam, né? A comunicação é extremamente importante, né? Por exemplo, gente, eu vou contar aqui para vocês. Eu falava, quando eu tinha 21 anos, eu falava para mim comer, para mim fazer. Para mim, quem fala é índio, né? Na realidade, é para eu comer, é para eu fazer. E eu, assim, um dia uma funcionária que eu adorava virou para mim e falou assim: Vã, é para eu fazer, Aline. Lá dentro. Corajosa, né? Corajosíssima, né? Mas a gente tinha uma relação de mãe e filha e eu adorava ela. E aí, quando ela falou isso, eu falei: ai, Aline do céu, eu tenho esse vício, eu não consigo tirar. Vamos fazer o seguinte: toda vez que eu falar, você me corrige? Claro, não na frente de cliente, né? E toda vez que eu falava, ela me corrigiu. Passou uns 4, 5 dias, nunca mais. Eu acertei aquilo. Porque o nosso português é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente fala o plural, a gente esquece o S. Não pode. A gente tem que estar falando lindo, perfeito, para se comunicar com esse público. Então, a comunicação é a primeira coisa, né? Na hora de você escrever o WhatsApp e tudo mais. O seu ateliê, eu quero dar o exemplo da Carla. Carla, eu tô aqui emocionada falando com você, porque você tá linda, né? Trocar uma camiseta por uma camisa, dar uma acertadinha no cabelo, passar um batom, uma coisinha no olho, mudou tudo, percebe? Mudou tudo. É claro que a gente não vai estar todo dia assim. Ai, ai. Mas mudou tudo. Então, é assim, gente, nesse espaço que a Carla tem aí no ateliê dela, eu tenho certeza que não foi um gasto, assim, absurdo no ateliê dela, sabe? Não é porque ela pôs a letra dela em dourado que aquilo é um negócio que ninguém pode comprar. Não. É mais barato que uma máquina de costura. E, às vezes, o bacana, né, é uma coisa mais limpa. Às vezes, não. Quase sempre, o mais bonito é uma coisa limpa. Porque, de repente, a pessoa ia pensar num MDF, com as letras em madeira coloridas, com o nome e o logo colado, aí passado fitinha, cetim, um babado em volta, sei lá, tô aqui exagerando. Né? E olha que lindo que ficou isso, que delicadeza e, de uma certa forma, uma elegância, uma coisa sofisticada, assim, que já trouxe ela para um outro nível. Tá cortando, Cá? Pra mim tá bom aqui. Tá? Ó, eu morri aqui de emoção. E é assim que a gente vai subindo os degraus, é um por vez, né? E a Carla já está com o olhar lá na frente, né? E ela fez o melhor que ela pode fazer, mas ela já tem um olhar lá na frente. Ela já sabe que daqui a pouco ela vai estar pequena nesse ateliê e vai ter que sair da casa dela. Mas foi treinável isso, né? Isso foi um processo. Eu acho que a minha parte nessa conversa é mostrar para vocês, porque é o processo que eu venho vivendo há um ano e pouco aí. Eu percebi que o meu produto precisava de um outro olhar. E, inclusive, fui buscar a mentoria da Vanessa para aprender a refinar esse olhar para o meu produto, porque os primeiros produtos, se botar a comparar os primeiros... Quando eu comecei a mentoria com a Vanessa, faz os produtos, me mostra. É completamente diferente. Não é completamente diferente no sentido que eu fiz outros produtos, mas os pequenos ajustes que eu fiz já deu uma outra percepção, completamente diferente. E claro que eu vou lapidando isso com o passar do tempo, porque agora mudei o ambiente. Só isso, só o ambiente em si, com o mesmo produto, já vai aumentar ainda mais a percepção de valor do produto, né, Vânia? Com certeza. E outra coisa também que eu ia falar agora. Me fugiu porque eu olhei pro meu caderno e olha o que o Luca fez aqui, ó. Luca, diz ali, ó. Luca. Tinha um caderno? Não entendi.
É um caderno. O meu filho, ele fez um desenho dele aqui, ó, e botou o nome dele, ó. É, Luca. tô vendo. Aí eu olhei assim, até me perdi no que eu tava falando. Ele deixou um recadinho dele aqui pra mim. Não, mas assim, é lapidar os detalhes. E outra coisa que eu ia falar é também agora começar a mudar as minhas fotos, os vídeos que eu faço do meu produto. O que tu falou sobre a escrita, a gente ter cuidado de escrever correto e a gente ter cuidado também da maneira como a gente vai, quando faz um vídeo para falar do produto, além do que eu estou falando no vídeo, a maneira como eu estou me movimentando, a comunicação não verbal, ela comunica mais do que a verbal, né, Vanessa? Então, o ambiente, sobre isso. o ambiente e as fotos, os vídeos que a gente faz do nosso produto, a maneira como a gente vai apresentar isso, também tem um peso muito grande para a gente alcançar um público de mais alto poder aquisitivo. É exatamente isso. E é engraçado, gente, porque olha que legal a Carla falando isso, né? É claro que ela não vai deixar de ser a Carla, ela não vai ficar arrogante, não é nada disso. Ela só está lapidando o negócio dela. E para lapidar o negócio dela, ela está se lapidando também. E eu acho que isso... tem gente que fala, ai, agora vai ficar metida besta. Não. É uma evolução do ser humano. Eu acho que é uma evolução do ser humano de você se permitir abrir sua janela, um ângulo maior, sabe? Para olhar que tem outros mundos além daquele que a gente viveu até aqui, sabe? E aí, Carla, o que eu percebo... E quando eu falei da placa, essa placa não era... Você jamais ia fazer essa placa, ir atrás, porque você é extremamente minimalista. Então, a sua é só o MDF com as letrinhas em madeira. Mas muitas das pessoas que trabalham, que são artesãs, que trabalham com as costurices, né? Acabam passando dos limites nos detalhes, né? E acaba poluindo muito a peça. E essa é uma percepção que o público alto padrão não gosta, né? Para trabalhar para o alto padrão, gente, é sempre um pouco menos, sabe? Não tem o exagero das coisas. Então, assim, mas Vanessa, né? É tão bonito, é tão rico quando a gente usa renda, a gente usa isso, a gente usa aquilo. Ok, mas aí nesse caso, o menos é mais, e aí a gente prima pela qualidade e não pela quantidade, né? Então, você vai usar uma renda de algodão, você não vai usar uma renda de tecido sintético, nunca coisas que brilham assim, tecidos que brilham de jeito nenhum. Você vai usar um tecido que brilha se for puro, né? Tipo uma seda pura. E eu percebo, ontem mesmo eu estava olhando o Insta de uma moça que provavelmente vai fazer o Fazendo Arte comigo, né? E ela tem, assim, uma sensibilidade nas peças dela incrível, só que ela passa um pouquinho, sabe? Esse ajuste que eu vou dar. E, assim, nos detalhes. Então, assim, por exemplo, tem um vestidinho, né, gente? Aí a pessoa quer pôr o laço aqui em cima. Tá? Um vestidinho lindo, tem uma golinha bonitinha, ela põe um laço com estrazinho no meio. Aí aqui tem um recorte, né, embaixo do peito, assim, da menininha. Aqui do lado tem um outro laço com um outro detalhe no meio do laço de brilhinho. Aí ela usou uma renda, o tecido, a estampinha do tecido, que tem uma estampinha em algum lugar, o fundo é branco. Aí ela usou uma renda que é bege. É um bege claro, quase branco, mas não é branco. Então, ali você já começa a ter uma coisa que começa a desarmonizar, sabe? Passou. Então é muito tênue isso, sabe, Carla? Daquela coisa que tá linda, Desculpa. mas ficou com o pé no brega, entendeu? Eu tô te escutando e fazendo essa comparação do que tu tá falando com o teu próprio produto, né? Porque tu é uma pessoa que, para mim, é uma pessoa que teu trabalho é rico em detalhes, mas tem um peso, tem uma medida, tem uma combinação ali que é harmônica, que tudo se completa, apesar de ter essa riqueza de detalhes. Então, é realmente uma questão de treinar. Porque a pessoa pode olhar e dizer, não, mas, poxa, tem tanta informação, mas essa informação, ela precisa, né, Vanessa, combinar. Eu assim...
Sou muito fã. Eu olho as fotos do trabalho da Vanessa e eu fico pensando, meu Deus, assim, que perfeição. Porque apesar de ter muitos elementos ali que tu vai trazendo nos detalhes, é tudo tão harmonioso e é tudo tão sutil, suave, eu não sei explicar, que a gente se Sabe, encanta, né? é treino de olhar, Carla. É treino. É treino de tanto olhar revista, de tanto olhar foto no Instagram, de tanto olhar Pinterest, de tanto ir aos lugares e observar. E como eu sempre falo, não é só observar o mercado infantil. Eu faço roupinha de criança, então eu vou só em roupinha de criança. Não. É olhar para o todo, né? Você está numa loja de decoração de casa, você está numa loja de moda. A percepção mesmo do que é muito olhar as pessoas. Você está num shopping, né? Senta e observa as pessoas.